Bom, não sou muito fã do LinkedIn, mas de vez em quando eu dou uma olhada por lá. E eu vi um post interessante de um cara já mais experiente na área, né? Ele trabalhava com infraestrutura, se eu não me engano, né? E ele estava comentando como a área de suporte, né, helpdesk, te acaba tornando um profissional mais assertivo assim no mercado, por assim dizer, né? Você se torna uma pessoa, um profissional mais resiliente, mais resolutivo. Como ele também cita, né, que os melhores colegas que ele já trabalhou vieram também de suporte. Enfim, eu suspeito para falar, né, porque eu fiquei um ano, um pouco mais de um ano, né, como suporte, e aí depois eu migrei para a área de segurança da informação e de fato eu noto que durante esses 4 anos que eu trabalhei, as pessoas, boa parte dos colegas também vieram de suporte, e eu vejo que realmente parece que a área de suporte te ensina uma coisa que vai além do técnico, né, da área. Então, acaba que muita gente quer iniciar na área e ignora suporte, porque de fato acho que deve ser um dos piores trabalhos, assim, em termos de salário e conforto que você vai ter. Mas normalmente se você visa entrar na área, assim, se você visa entrar na área, na minha opinião, é o melhor caminho para você tomar, é você entrar trabalhando como suporte, porque por mais que o trabalho seja ruim, salário baixo, sim, você aprende muita coisa. E eu fiquei um ano trabalhando, a gente lidava com, né, eu lidava, era só eu na empresa prestando suporte, né, num cliente, e eu era terceirizado. E você precisa aprender a lidar com todo tipo de pessoa. Então, tem desde a pessoa mais leiga, a pessoa mais técnica. E às vezes o leigo você precisa ter mais paciência, né, de explicar algumas coisas. E às vezes você ia lidar com um cara que era mais técnico, né, que às vezes era da própria área de TI, mas, né, obviamente por questão de processo ele precisava do suporte. E aí ele queria que você fizesse as coisas do jeito dele, e não do jeito estabelecido, né, do procedimento estabelecido. E às vezes, no meu caso já aconteceu, né, de até ver que a pessoa era mais arrogante, né, justamente por achar que é um suporte aí, é alguém que está começando e não sabe de nada, e enfim. Tô chutando o que a pessoa imaginava, né, mas eu via que tinha essa arrogância, assim, com quem que estava ali, né, só seguindo um procedimento, basicamente. Então, como você tem essa diferença de perfis que você lida, que é diferente quando você já está numa área especializada, né, que você vai lidar basicamente com colegas e talvez um ou outro time, mas normalmente você vai falar mais com pessoas técnicas também. É totalmente diferente, né? Então, você entende que, pô, o cara do comercial ele não vai saber mexer no computador tão bem quanto você imagina que alguém deveria saber mexer, né? Às vezes o cara só sabe mexer no PowerPoint e Excel e tá tudo bem para o trabalho, a função que ele faz, isso basta, né? Então você começa a ver essa outra visão da empresa, né? Diferentes pessoas, diferentes perfis, que de repente você só trabalhando diretamente nesse cenário, diretamente no técnico, você acha que todo mundo é daquele jeito. Acaba que não, né? Eu acho que isso te dá uma resiliência maior, né? A lidar com frustrações, com clientes, né? Então é uma coisa que conforme você vai avançando na área, você começa a dar mais importância, né? No começo você liga mais por parte técnica, mas com o passar do tempo você vê que, pô, a empresa precisa mais do que isso, né? Na verdade. Então eu achei interessante e também assim, eu vejo que muitas pessoas que querem começar na área, elas querem pular direto para uma especialização. Não está errado, né? Porque de fato, às vezes você começa a se especializar, né? E já iniciar numa área específica, ao invés de iniciar por uma coisa um pouco mais genérica, que é o suporte, né? Que você acaba fazendo um pouco de tudo, pode realmente dar um pouco mais de conforto ali, né? No início, mas às vezes, principalmente para quem tá com dificuldade, né, de iniciar na área, de repente já terminou a faculdade e perdeu aquele período do estágio, né? E, cara, vai para o suporte, eu acho que é uma área boa nesse sentido para você aprender. Não é uma área que você quer ficar muito tempo. Eu não recomendaria ficar mais de 3 anos no suporte, né? Só se você gostar muito. Cara, assim, quem trabalhou sabe, é uma doideira, né? Você basicamente faz tudo ali na empresa, né? Então,
é o office boy dos tempos de hoje, né. Mas também um outro aspecto que eu acho interessante do suporte é que como você lida com diferentes sistemas, vai desde formatar um computador a trocar uma peça do computador, às vezes você vai mexer na impressora, às vezes você vai mexer com um dispositivo de rede, então tudo isso acaba te trazendo conhecimentos mais gerais, assim, que te ajuda a ter uma boa noção da área de TI em si. Então, eu quando trabalhei durante esse 1 ano, eu aprendi a mexer com Linux, porque a gente tinha que dar suporte tanto para quem mexia com Linux quanto para quem mexia com Windows, com Mac. Foi a primeira vez que eu mexi com Mac, né, nunca tinha encostado no Mac antes. Se aprendia a mexer com dispositivo de rede, porque às vezes você precisava acessar eu sei que não é regra, tá? Mas em empresas menores, muitas vezes o suporte faz tudo, cara. Ele cria os acessos, faz um onboard ali, né? Dos acessos dos funcionários, faz o offboarding, você acessa um AD, cria um usuário no AD, atribui num grupo. Cara, é uma série de coisas que, tipo, na minha visão, te ajuda a consolidar um conhecimento, né? Que vai te ajudar muito no futuro, porque às vezes eu vejo que, pô, o cara, ele é desenvolvedor, às vezes ele só sabe mexer com a linguagem de programação dele, ele trabalha no Linux, e o cara não sabe usar o terminal do Linux do básico, assim, sabe? Tipo, eu acho que é uma coisa que o suporte te força a aprender isso muitas vezes, né? Fora que, assim, cara, você vai perceber que muito processo ali de suporte pode ser automatizado. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha lá um processo que eu tinha que fazer todo dia, que era um apontamento de backup. Então tinha um backup que rodava de madrugada, a gente, né, nós do suporte, no caso era só eu, né, eu falo a gente, mas era só eu tinha que ir lá no servidor, ver o backup gerado, validar se o backup funcionou, preencher umas informações ali no sistema e fazer o apontamento de backup. Aquilo você tinha que fazer todo dia, eu gastava tipo umas 2 horas do dia para fazer aquilo. E aí eu vi uma oportunidade de automatizar, então eu criei um script que basicamente lia as informações desse arquivo e preenchia automaticamente para mim no sistema. E aí depois eu só precisava validando e dando ok, validando e dando ok. Era uma coisa assim que, assim, reduziu meu tempo de, sei lá, 2 horas que eu gastava para 10, 15 minutos, né? Que como era uma etapa mais crítica, né? Você tá falando de backup, você precisa ter certeza do que tá fazendo, não é para automatizar 100%, né? Talvez dava, mas exigiria coisas mais avançadas ali, de repente conectar com uma API, alguma coisa assim que de repente automatizar por completo seria uma coisa mais a nível do sistema que eu não poderia mexer, né? Eu tentava automatizar o que eu tinha acesso e conseguia fazer, né? E assim, são melhorias que eu fiz na época e que, cara, me ajudou a deixar muito o dia a dia muito mais tranquilo, né? Porque a gente que é do suporte, a gente já começa o dia normalmente com uns 3, 4 pessoas já te chamando no chat. Pedindo sua ajuda de alguma coisa, porque, enfim, coisas normalmente de suporte é tudo mais urgente, né? Ah, o impressora não está funcionando, precisa arrumar agora. Ah, o Wi-Fi do escritório deu algum problema, você precisa ir lá ver o que aconteceu. E, tipo, tudo isso acaba gerando uma urgência maior, né? Então, no suporte você acaba tudo sendo urgente. E ficar parado lá 2 horas para resolver um problema que, obviamente, claramente dava para ser automatizado, né? Pelo menos parcialmente, salvou muito tempo. E fora outras coisas, né? Eu tinha alguns sistemas assim que rodavam no Linux que não funcionavam tão bem, e aí eu lembro que eu indo lá, fazendo alguns testes, montei um labzinho, né, lá na máquina da empresa e fui testando algumas coisas, eu consegui resolver um negócio que nem o fornecedor tinha conseguido resolver, porque o fornecedor ele tem visão da ferramenta dele, ele não tem visão de como a máquina do seu ambiente está configurada, né? Então, cara, assim, eu recomendo porque de fato você acaba mexendo com muita coisa e às vezes de repente tem algo ali que você até descobre que você gosta e você nem sabia. Foi o meu caso. Por muito tempo eu achava que eu queria ir para a área de desenvolvimento. E depois de trabalhar no suporte, eu vi que, cara, eu acho que eu quero ir para a área de segurança porque é uma coisa que eu vejo que eu vi que eu tinha mais afinidade, que eu tinha mais facilidade também de lidar e, assim, eu vi também que tinha
também bastante oportunidade, e uma coisa que eu gostava de fazer e eu fui para essa área. E então, assim, eu recomendo bastante, né, a galera que se você é um cara mais experiente já, independente se você começou em suporte ou não, acho que obviamente não vai fazer sentido para você, né, tô falando para quem tá começando na área e de repente se sente meio perdido, tenta aplicar para vaga e não consegue, já passou daquele período da faculdade, né, que você pode fazer estágio, né, você precisa estar na faculdade fazer estágio. Então acho que é uma alternativa para você iniciar na área, você vai ganhar um XP imenso, assim, muito relevante, né, que vai te ajudar aí para o resto da sua carreira. E é isso, cara. Só que não fique tanto tempo lá, porque, assim, é muito pouco provável que você vai ser reconhecido e valorizado lá. Infelizmente, a regra do jogo é essa.